O Brasil tem uma das maiores populações cristãs de todo o mundo. O Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. O último censo, o IBGE, por exemplo, disse que os evangélicos são 20% da população brasileira. É um país cristão. Mas qual é a situação do nosso país? Olhando à nossa volta, o que nós podemos dizer acerca da nossa terra, acerca do nosso Brasil? Eu me lembro das palavras do profeta Abacuque. Abacuque era profeta de Deus e vivia no meio do povo de Israel, que era um povo que conhecia a Deus. E Abacuque escreveu as seguintes palavras no seu livro: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque falava para uma maioria de pessoas que temiam a Deus, e mesmo assim, no meio de Israel, o povo de Deus, havia violência, havia injustiça, havia destruição, havia conflito, havia impunidade. E quando eu olho para o livro do profeta Abacuque, olho para o nosso país, o nosso Brasil, eu infelizmente enxergo a mesma coisa. Basta olharmos as manchetes dos jornais. A maior cidade brasileira, São Paulo. Veja as manchetes. Uma cidade dominada pelo medo, facções criminosas colocando fogo em ônibus, trabalhadores assassinados, uma população presa pelo medo dentro de casa. E isso acontecendo num dos maiores países cristãos do mundo. Eu sei que há pessoas em São Paulo, eu sei que há pessoas aqui que clamam: Senhor, até quando eu clamarei dizendo violência sem que tu ouças? Até quando, Senhor? Até quando? E a injustiça, parece que a cada ano os ricos se tornam mais ricos, os pobres mais pobres. Ao lado de favelas e conglomerados se levantam edifícios com apartamentos de 2 milhões de reais. A injustiça, a exploração, patrões que exploram empregados, empregados que exploram patrões. E isso num dos maiores países cristãos do mundo. Onde está a justiça? Até quando, Senhor, gritaremos por violência sem que tu ouças? Essa era a oração de Abacuque. Eu sei que essa tem sido a oração de muitas pessoas no meio do povo de Deus, que leem os jornais e veem a corrupção na nossa política. Pessoas que estão corrompidas, que roubam dinheiro público e ainda assim impunidade. E isso num dos maiores países cristãos do mundo. Onde está o sal? O que aconteceu com o sal? O que aconteceu com a luz que parece que não ilumina mais? O que aconteceu com o fermento que parece não levedar a massa? O que aconteceu com os cristãos?
Até quando, Senhor, gritaremos violência sem que Tu ouças? Até quando? Essa era a oração de Abacuque. Essa era a oração do profeta no meio do povo de Deus. E essa é a oração de muitos homens e mulheres no meio de um Brasil cristão. Abacuque então decide: eu vou me colocar na torre de vigia para ver que resposta o Senhor dará à minha queixa. E ele então escreve: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Meus irmãos, podemos ter a certeza de que essas orações serão respondidas. Podemos ter a certeza de que esse grito e damos aos ares e dizemos: Senhor, violência, podemos ter a certeza de que o Senhor ouve esse clamor. Podemos ter a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Podemos ter a certeza de que o Senhor está vendo o que se passa no nosso Brasil. E podemos ter a certeza de que o Senhor responderá ao nosso clamor. E Ele diz: escreva a visão em tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque ela virá, ela não demorará, no tempo designado ela virá e não falhará. Ainda que demore, espere-a. Essa visão de um Brasil justo, essa visão de um Brasil cheio de paz, essa visão vai se cumprir na nossa terra. Essa visão vai se cumprir no meio do nosso povo brasileiro. Ainda que demore, ainda que passe anos e não a vejamos se cumprir, é promessa de Deus, ela se cumprirá. E haverá o tempo, meus irmãos, em que as manchetes dos jornais não trarão mais nos seus títulos violência nas cidades, mas trarão nos seus títulos: penitenciárias são fechadas por falta de presos. Haverá o tempo em que os nossos jornais não mais falarão de corrupção na nossa política, mas eles dirão: políticos corruptos estão presos, e as verbas estão chegando aos seus destinos, hospitais têm sido construídos por todo o Brasil. Haverá o tempo em que os nossos jornais estabelecerão sim que o povo brasileiro é um povo alfabetizado. Não haverá mais analfabetos em nossa terra, não haverá mais analfabetos em nossa nação. Haverá o tempo em que os jornais dirão que o brasileiro não é um povo do jeitinho, não é um povo corrupto, não é um povo do suborno, mas é um povo da honestidade, é um povo da verdade, é um povo que anda na luz, é um povo que priva pela... Diga para o seu irmão: justiça. Haverá esse tempo. Pode ser que eu e você não vejamos esse Brasil transformado ainda. Pode ser que passe essa nossa geração sem que o Brasil tenha sido completamente transformado. Pode ser que partamos para o Senhor sem vermos o nosso solo redimido. Mas o Senhor nos faz uma promessa: ainda que seja demorado, a palavra dele irá se cumprir, ela não irá falhar. E ainda que não sejamos nós a vermos o Brasil transformado, os nossos filhos verão. Veremos a justiça, veremos a paz, veremos a transformação da nossa terra. E as nações irão voltar os olhos para o Brasil. Um Brasil ridicularizado em tantas nações, um Brasil que é conhecido em tantos lugares pelo país do carnaval, pelo país do futebol. Esse Brasil será conhecido lá fora como o país
que tem um povo que teme o Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Escreva a visão sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela falha do fim, não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E o Brasil, como muitos têm dito, ele se tornará um celeiro de missionários para todas as nações da terra, e o mundo conhecerá a glória do Senhor a partir dos brasileiros que sairão de suas casas, que sairão de suas cidades e dos seus estados, irão pelas nações da terra anunciando: Cristo reina, Cristo vive. Ele mudou a história do nosso país e Ele pode mudar também a história dessa nação. Ainda que demore, diz o Senhor, espere, essa visão se cumprirá. E o profeta Abacuque, depois de ouvir essa palavra do Senhor, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e não haja mantimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que os meus olhos não vejam a transformação acontecendo ao meu redor agora, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque Ele que fez a promessa é fiel, e essa promessa irá se cumprir na nossa nação. Pode levar 1 ano, pode levar 5 anos, pode levar 10 anos, mas a palavra que Deus trouxe para a nossa terra, essa palavra irá se cumprir, no nome de Jesus. Aleluia.